Como operar a favor dos big players? Vou estar explicando para vocês uma estratégia que eu utilizo. Ela tende a seguir os big players, já que são eles que movimentam os mercados, né? Para quem conhece o ciclo do mercado, vou falar de uma forma aqui resumida, sabe que para gerar uma alta, preciso ter uma absorção de fundo. E para gerar um movimento de baixa, eu preciso ter uma absorção de topo. Seguindo esse princípio, os indicadores que eu utilizo servem exatamente para isso, para tentar enxergar um início e um final de movimento, servindo de suporte e resistência também. Vou estar dando um exemplo aqui de como eu utilizo. Essas linhas amarelas aqui seriam meu ponto de controle unitário, onde entrou mais volume a cada candle, certo? Então, ele já me dá uma leitura de candle muito melhor do que uma leitura aí que o pessoal faz aí no mercado. Ele já me dá uma leitura muito legal, me mostra onde está a força daquele candle. E agora eu utilizo esse indicador, que é um indicador volume profile, só que eu utilizo de uma forma diferente. Eu utilizo para cada swing de movimento. Vou dar um exemplo aqui, esse movimento aqui de alta. Quando é que eu vou posicionar? No início e no final do movimento. O que é o início e o final de movimento para mim? Aqui, ó. Ele começou essa alta. Quando ele foi quebrado? Quando ele fez uma mínima menor e vamos supor, uma máxima menor e uma mínima menor, quebrando esse movimento aqui de alta. Então o que eu vou fazer? Vou posicionar no início do movimento, onde começou esse movimento, e vou posicionar aqui. Para quê? Ele vai me retornar um ponto de controle. Ele vai me retornar aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui onde está o ponto de controle desse swing. Resumidamente, desse movimento todinho, entrou mais volume aqui. Então a atuação dos big players estão aqui. Então aqui é um ponto muito importante. E como ele está abaixo do preço, então esse movimento tende a continuar indo para cima. O que nós podemos fazer? Podemos fazer da forma ao contrário para poder comprar esse mercado. Ou podemos posicionar próximo aqui, tentar pegar uma entrada aqui no risco, próximo a esse ponto de controle. O ideal é você fazer dessa forma aqui que eu estou mostrando agora. Depois que ele faz, você anota o ponto de controle e tenta fazer ao contrário. Olha lá. Foi o que aconteceu aqui, ó. Mínima mais alta, máxima mais alta. Quebrou aqui, entrada na compra. Então, comprado aqui, ó, foi um movimento que deu certo. Vamos para um próximo movimento. O movimento de alta também, não, onde ele foi quebrado. Em nenhum momento ele foi quebrado aqui, tá vendo? Aqui ele fez a mínima, mas aqui ele não passou. Ele só fez aqui nesse outro candle, que foi esse candle de força aqui, ó. Ponto de controle lá em cima, agora mudou a característica. Então esse movimento todo aqui, o ponto de controle dele está aqui em cima. Então pode ter mudado, o dinheiro trocou de mão. Para quem conhece o raio-x, o método Wyckoff, sabe do que eu estou falando. Então essa estratégia ela serve de uma forma mais simples de você enxergar essa troca de dinheiro aqui, ó. Isso aqui é troca de dinheiro, entrou dinheiro esperto aqui. Aí, tá vendo que depois o mercado sobe, ó, ele para lá, ó. Ele para exatamente nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Você poderia colocar uma ordem aqui, só que ele não pegou, ou tentar entrar próximo a esse ponto de controle, que é a melhor entrada. E aqui ele aparece uma estrutura que eu chamo de estrutura perfeita, uma absorção seguida de um candle de força. A venda é aqui e com risco retorno aí muito bom. Vamos ver mais outro movimento. Agora o movimento de baixo aqui. Da onde foi quebrado? Somente nesse cara aqui.
ponto de controle ainda continua lá em cima. Então, os vendedores ainda estão no domínio. Só que o ponto está muito afastado, tá vendo? Vale a pena monitorar. Aí assim entra a microestrutura dos candles. Ao próximo candle, candle de absorção. Então é bom sempre estar unindo os dois. Aí ele faz esse movimento aqui, outro movimento de baixa, quebrada nesse candle lá, ó. Quebrou nesse candle de absorção, já deu 2 candles de absorção na baixa, candle de força, o mercado sobe novamente. Então ele essa estratégia aqui é muito consistente. Vamos ver aqui, continua. Na onde foi quebrado? Aqui, olha só onde o mercado para, depois, ó. O mercado para aqui, ó, vem buscar esse ponto e depois sobe. Eu estou no gráfico aqui de 1 hora. Esses movimentos aqui, se você baixa para um tempo gráfico menor, é um movimento muito bom, um movimento grande. E ele funciona muito bem no tempo gráfico de 10 minutos, no tempo gráfico de 1 hora, 2 minutos. Logicamente que quanto maior o tempo gráfico, ele tem uma assertividade maior.